Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Por lá, você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos falar sobre o mundo do empreendedorismo e das startups. Vamos conhecer sobre o projeto Além da Ideia, que tem a missão de transformar empreendedores em empresários de sucesso através de ferramentas práticas de gestão e networking. O foco é dar suporte a quem sonha empreender, especialmente no agronegócio moderno, onde a inovação é a chave para superar os desafios de um mercado em constante mudança. Para esse bate-papo, a gente recebe Reginaldo Pereira, que é criador do reality Além da Ideia, uma iniciativa que conecta pequenos e médios empreendedores a líderes de grandes empresas nacionais e internacionais, com o objetivo de gerar soluções inovadoras para diversos setores, entre eles o agro. Reginaldo, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. É um prazer estar aqui com vocês, com toda a tua audiência, para contribuir com esse universo tão amplo que é o mundo das startups, principalmente as que cobrem o mercado agro. Como é que surgiu a ideia desse reality Além da Ideia e como é que ele funciona? É uma ótima pergunta. Eu tive uma experiência de ser o criador do Batalha das Startups e a gente teve ali uma oportunidade de trazer para o ringue startups de diversos segmentos e ali essa operação foi um grande sucesso. A gente teve cerca de 50 startups que participaram com a gente, boa parte delas inclusive do mercado agro, e essa operação toda eu vendi em 2022. E agora a gente começou a trabalhar não só no mercado de startups, mas também de empresas inovadoras da economia real. E aí isso dá uma boa discussão também, Bruno, porque nem toda empresa é uma startup, mas toda startup é uma empresa e precisa performar, precisa gerar valor, precisa ter lucratividade, precisa resolver um problema real, né, dos seus clientes. E a ideia da gente ir além, né, e criar o Além da Ideia é exatamente dar palco para que empresas que têm essa característica de gerar soluções poderosas para os seus mercados tivessem a oportunidade, primeiro, de serem validadas, porque nem toda ideia é uma boa ideia. Segundo, receber apoio de pessoas experientes através ali de mentorias e processo de ferramentas de gestão e de expansão. E, em terceiro lugar, que eu acho que é a cerejinha do bolo, é a gente abrir a oportunidade de financiamento coletivo, o crowdfunding, que é uma modalidade que tem muito sucesso fora do Brasil, que no Brasil está engatinhando, mas é oportunidade para que pessoas de todas as classes sociais possam ter um pedacinho das empresas inovadoras através desse financiamento coletivo. E depois vai ser um prazer imenso falar mais sobre isso contigo. E como é que funciona essa seleção de quem vai participar do projeto, né? Vocês buscam essas empresas que trabalham nessas startups, empresas que trabalham com inovação e tecnologia. Como é que funciona essa seleção para fazer parte do, vamos dizer assim, do case de vocês? Essa é uma excelente pergunta. Nós temos o site alemdaideia.com.br e ali empresas do Brasil inteiro fizeram as suas inscrições para participar com a gente dessa primeira temporada. Nós temos já um relacionamento muito amplo com centros de inovação, com universidades, com o ecossistema em si, né, de empresas que estão ali procurando apoio e precisando desse reforço para crescerem. Então, quando a gente abriu as inscrições, nós tivemos aproximadamente 600 empresas que se cadastraram de todo o Brasil. Só que eu digo que a porta está sempre aberta, né? A tampa da panela está sempre aberta para bons projetos. Então, até quem está assistindo a gente aqui e de repente tem um projeto bacana, que está ali na sua fase inicial e precisa de apoio, talvez essa seja uma grande oportunidade, não apenas, né, de ter visibilidade, mas o que eu digo, principalmente, é ter a oportunidade de ser provada, de ser validada, de ver se a ideia é realmente boa, se ela é uma ideia promissora. E eu
Costumo dizer também, Bruno, que quando a gente tem o olhar do investidor para o negócio, isso faz muito bem para o dono da empresa. Porque se o investidor ficar atraído pela sua ideia, pelo seu projeto, significa que ele é um bom projeto. Se nenhum investidor ficar atraído pelo teu projeto, talvez valha a pena reconsiderar e você não tem um projeto tão promissor quanto você acha que você tem. A brincadeira que eu faço que é o dono que olha com o olhar da coruja, né? Que acha que todo filho é lindo e aí muitas vezes acaba gastando muito tempo, dinheiro, investindo e trabalhando numa ideia que não vai sair do lugar. Então a gente tem essa oportunidade de, através do reality, provar se realmente esse projeto é promissor. Como é que é feita essa conexão dos pequenos e médios empreendedores com esses líderes de grandes empresas, né, nacionais e internacionais? E assim, dentro dessa perspectiva, a gente traz aí o benefício, né? Qual é o maior benefício dessa interação? E aí a gente voltado para quem, né, do agro quer investir ou quer ter a sua startup desenvolvida? O maior ativo que a gente constrói ao longo do nosso tempo, da nossa jornada, são os relacionamentos. Eu costumo dizer que a empresa ela não cresce de dentro para fora, ela cresce de fora para dentro. É você saindo, indo ao mercado, se relacionando, participando de eventos, participando, né, do ecossistema que envolve muitas vezes nem só o seu segmento, né, porque uma das coisas bacanas da inovação é que a inovação ela é combinação. Talvez algo que funcione com outro produto ou serviço de um outro segmento, você possa implantar, adaptar ali na sua empresa e ter um ganho de produtividade. Então, eu costumo dizer isso, que é importante você ter esse ativo que são relacionamentos. E ao longo da minha jornada, eu fiz muitas amizades. Uma delas foi com o editor-chefe da Forbes, o José Vicente, que hoje ele é o nosso advisor, é o embaixador do nosso programa. Então, a gente faz uma dupla ali no reality, que eu trago as empresas inovadoras que precisam de apoio e ele traz os amigos endinheirados que ele fez ali ao longo da jornada dele pela Forbes para apoiar esses negócios. E apoiar não é apenas com dinheiro. Muitas vezes é uma orientação, é um ajuste no modelo de negócio, muitas vezes é uma conexão com um grande cliente, um grande player comprador, que pode mudar completamente a história dessa empresa. E aí, respondendo a tua pergunta, qual é a grande vantagem de alguém que se submete a participar de um reality show de negócios? Vai muito além da visibilidade. Tem essa oportunidade de provar o seu projeto e de ver ali, de uma forma muito prática, se realmente ele tem um negócio que vale a pena receber investimento. Número dois, se esse projeto ele também tem a perspectiva de ser escalável, de crescer, e o que ele pode proporcionar para o mercado. Porque tem uma máxima que a gente ouve muito, Bruno, que é não falta dinheiro para bons projetos. Isso é uma verdade que a gente acompanha aqui diariamente. Projeto bom, projeto promissor, projeto que tem uma perspectiva de crescer, esse projeto, ele com certeza, ele vai chamar a atenção do mercado. E nós temos aqui um grupo de investidores, hoje nós temos uma plataforma, para você ter uma ideia, que tem 60 mil investidores dispostos a investir em negócios que sejam escaláveis e que tenham essa perspectiva de alcançar um grande resultado no seu futuro. Dentro dessa temporada que vocês já fizeram, vocês já têm ideias de setores, né, de startups, de projetos dentro do agro? Traz exemplos para a gente do que vocês já trabalharam, como é que ideias são essas? Então, o agro, ele no Brasil, ele proporciona uma oportunidade assim, ímpar ao redor do mundo. Então, nós temos oportunidade desde startups que usam inteligência artificial para fazer monitoramento de áreas, para fazer controle de pragas. Aí nós temos a parte da biotecnologia, que é uma coisa incrível e a gente tem visto soluções que resolvem desde o aumento da produtividade, como também a gente vai para o setor logístico, que no Brasil, até pelo nosso tamanho, pelas dificuldades do nosso transporte rodoviário, que são cruciais para o escoamento de toda a matéria-prima ali, que é toda a matéria que é produzida, né, toda a produção. Então a gente entende o quanto é importante a gente aplicar
tecnologia no mundo agro. E isso o Brasil tem liderado, tem algumas soluções bem interessantes. Nós, nessa temporada, estamos trazendo um conceito de algumas empresas muito inovadoras, bem disruptivas. Uma delas é para controle de pragas, que tem assim uma perspectiva de revolucionar a forma como é feito o controle, com 100% natural, né? E isso é uma coisa importante para o novo momento, né, da economia e da sociedade, a gente ir para uma linha mais natural. A inteligência artificial está sendo muito aplicada para aumentar a produtividade, para fazer o mapeamento das áreas. Eu tenho certeza que quem hoje olha para o agro não imagina que uma área de uma fazenda, por exemplo, ela pode ser mais controlada do que a gôndola de um supermercado. Você tem uma ideia para a gente comparar setores, onde você vê que a tecnologia tem feito grande diferença e aumentado a produtividade. Dentro dessa perspectiva da inteligência artificial, a gente tem trazido muitas ideias aqui no programa, mostrando diversas soluções que a tecnologia artificial tem colaborado para o setor do agro, né? Então, assim, inúmeras ideias, inúmeros projetos, coisas de fato sensacionais que fazem toda essa otimização de tempo, de controle de solo, né? E controle de pragas é uma delas, e assim, isso é muito importante, porque é uma das coisas que movimenta, né, toda a cadeia do agro, principalmente quem trabalha com plantação, seja ela em qual estágio, aquilo que for, né, esse controle de pragas é muito, muito importante, o monitoramento das fazendas, né, dos produtos, isso tem feito de fato a revolução. Para vocês, né, essa startup que chegou para vocês, como é que estava o desenvolvimento, né? É um potencial, né, de sair de uma startup para virar uma empresa de sucesso? Como é que vocês avaliaram essa startup quando chegou para vocês? A gente tem uma máxima, que é transformar um negócio promissor em uma empresa valiosa. Acho que esse é o grande ponto, e a gente pode replicar isso não só para o mercado agro, mas para qualquer outro segmento, né? Se você ter um negócio, ele precisa sair da promessa e se tornar algo realmente valioso. E qual é essa jornada para que isso aconteça? Primeiro, passa muito pela mentalidade do dono do negócio, porque a gente fala, né, que o dono o olho do dono engorda o boi, mas o oposto também é verdadeiro. O olho do dono também pode emagrecer o boi. Então, se o dono é limitado, se ele não tem uma perspectiva de crescimento, se ele não adapta ferramentas de gestão, de crescimento, de liderança, se ele não joga um jogo de construir uma grande empresa, ele continua limitado, por melhor que seja o projeto. Tanto que a gente costuma dizer que é melhor uma ideia que nem é tão boa, mas tem uma excelente execução, do que uma ideia excelente, maravilhosa, que a pessoa não consegue tirá-la do papel, não consegue tirá-la do lugar. Então, essa empresa que chegou para nós aqui, do controle de pragas, ela é uma empresa que está há 4 anos com investimento em tecnologia para o desenvolvimento da sua fórmula, e nós vamos mostrar no reality a possibilidade que essa empresa tem de conquistar mercado não só no Brasil, como também no exterior. E uma outra que eu acabei nem falando aqui, mas nós estamos trazendo também para essa temporada, é referente a adubo. Ela melhora a qualidade da preparação do solo para que nós tenhamos uma produção mais eficaz. Então, quando a gente traz esses elementos, Bruno, e aí talvez esse seja um grande desafio, não só por além da ideia, mas para a economia brasileira como um todo, é a gente continuar apoiando essas iniciativas, apoiando esses empresários, fazendo com que eles tenham a oportunidade de ir para o mercado com as suas ideias, receber investimento. Muitas vezes do apoio do poder público não é suficiente para fazer com que esse negócio ele decole. Nós temos também toda a dificuldade de entrar um produto novo no mercado, com toda a regulamentação, a legislação, que eu concordo, tem que ter sim, mas a gente tem uma corrida aí da lebre com a tartaruga. A inovação, ela é uma lebre, ela corre muito. E a parte de regulamentação, ela é uma tartaruga, ela vai a passos lentos. Então, nós vemos aí a dificuldade que tem
de ideias inovadoras serem implementadas e darem resultados de uma forma prática, exatamente por isso, que a gente tem que ali tomar todo o cuidado para que essas ideias inovadoras elas também não firam regulamentações, não comprometa a segurança, né, da população. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aqui para nós do programa é muito interessante isso, porque a gente vê chegar todos os dias muitas ideias inovadoras e muitas delas barram exatamente no compliance. Elas não estão ainda prontas para ir para o mercado. E aí você acaba perdendo um pouco da competitividade no âmbito internacional, onde em alguns países você tem uma regulamentação que apoia muito mais essas iniciativas inovadoras e a gente acaba, o brasileiro, tendo ali que usar muito da sua criatividade e da sua paciência para poder construir um negócio e aguardar que essa ideia possa ser colocada em andamento. E muitas vezes não é falta de dinheiro para isso, é o time mesmo, que é uma situação normal que a gente enfrenta aqui no nosso dia a dia. Isso repete, claro, em todos os segmentos, né? A gente está falando aqui do mercado agro, mas isso acaba acontecendo nos demais segmentos também. Reginaldo, tem muito mais coisa ainda que eu quero saber, mas eu vou pedir para você um minutinho, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua por aqui o bate-papo com o Reginaldo Pereira, que é criador do reality Além da Ideia. Reginaldo, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão da burocratização, né, da regulamentação, que é necessária, né? A gente precisa fazer isso, até porque a gente, no segmento do agro, a gente está lidando com a produção de alimentos, né? Então é muito importante que mesmo que seja uma inteligência artificial, é preciso, né, ter regulamentação para que a gente traga essa garantia para aquele produto, para aquela inteligência artificial, para aquela startup, para aquela empresa que vai desenvolver, enfim, aquela solução para determinada dor. Como é que vocês, dentro do reality, dentro do programa de vocês conseguem trazer essa questão, porque é preciso passar por isso também. Essas pessoas que vêm com a startup, que têm a ideia, muitas das vezes, não têm, né, expertise para poder entender como é que funciona essa parte da regulamentação, né, regulamentatória, aí, nem sei se essa palavra existe, mas essa área da regulamentação, que essa parte burocrática é um pouquinho chata mesmo. Eles passam por alguma mentoria? Como é que funciona para que aquela ideia que tem potencial possa, de fato, ser colocado em prática? Nós, no dia a dia, a gente encontra de tudo. Desde empresas que já gastaram muito tempo e dinheiro com essa fase de regulamentação, essa fase mais burocrática, com os registros nos determinados devidos órgãos competentes, como também aquelas que só estão no campo da ideia. Acho que a primeira coisa, e a gente tem um aprendizado poderoso aqui, é você entender se aquele projeto tem mercado. Então, antes até de gastar tempo e dinheiro com regulamentação, o empresário ele precisa olhar exatamente se ele tem capacidade, se o mercado é um bom mercado, se ele tem capacidade de absorver a demanda desse mercado e entregar um produto ou serviço que ele vai gerar receita. Porque é aí onde a gente tem a diferença de você ter uma invenção e uma inovação. Então, a invenção, muitas vezes, ela não atende diretamente a um mercado. Ela pode resolver um problema, mas talvez ela não tenha mercado, ela não vai gerar receita financeira. E nós aqui no programa, nós somos um programa de negócio. Então, esse negócio precisa parar de pé, ele precisa gerar receita. A perspectiva de ser algo promissor, de ser algo que resolve algum problema, precisa se materializar em algo economicamente viável. Então, o primeiro lugar que a gente tem é isso. Antes da gente falar até da parte de regulamentação, a gente vai para a parte de mercado. Então, nós temos um time de consultores especialistas em diversos segmentos que eles fazem o quê? Eles mergulham a fundo no mercado, identificam. Essa ideia, esse negócio, tem mercado? Tem perspectiva de ser uma ótima geração de receita? Tem. Então, maravilha. Aí nós vamos para a fase 2, que é essa fase investigativa. E aí a gente aciona
departamento jurídico, para fazer toda a análise para ver a viabilidade desse projeto. E isso, Bruno, custa dinheiro, isso custa tempo. Então, uma das grandes vantagens quando uma empresa se cadastra para fazer, por exemplo, um projeto aqui no Além da Ideia, é ter essa validação. Isso é muito importante, porque, de novo, o empresário, muitas vezes, que está à frente do negócio, ele acaba não tendo essa visão 360 de tudo que precisa. Você ter um negócio, seja no agro, seja qual for o setor da economia, não é simplesmente fazer o produto ou serviço, colocar no mercado ali e achar que alguém vai vir comprar. É importante você ter essa visão, principalmente o que eu chamo de pontos cegos. A questão tributária, ela é muito importante. Então, quando você faz ali o modelo financeiro do seu negócio, muitas vezes a sua margem ela está errada, porque ela não contempla uma questão tributária. E isso são detalhes que muitas vezes o empresário, no afã ali, né, naquela ânsia de construir um negócio, ele acaba não prestando atenção nesse ponto. Então, essa parte de regulamentação é crucial, mas eu acredito que antes dela tem um degrau anterior ainda, que a gente vê a viabilidade do projeto. Dentro do setor do agro, né, muitas das vezes a gente está lidando com startups, empresas que são voltadas totalmente para os agricultores, né, para a agricultura, para a pecuária, e muitas das vezes a gente não consegue talvez enxergar o resultado desse investimento, né, porque a gente está solucionando uma dor para aquele agricultor, para aquele pecuarista, mas muitas das vezes aquilo não é talvez algo concreto, visível, mas claro que está gerando dados, está trazendo resultados, está fazendo, né, toda uma mudança de cultura, que é o que muitas das vezes essas startups se propõem, né? Você trouxe a questão da startup que vocês tá participando aí do projeto com vocês de adubação. Esse é um tema muito importante, um tema que é extremamente necessário dentro do agronegócio, né? A adubação, a gente, né, fala o tempo todo sobre isso, a gente está aí vivendo essa situação, né, dos fertilizantes, né, o impacto que a guerra traz para os fertilizantes. Então, muitas das vezes a gente fica na mão do mercado internacional e isso afeta não só no Brasil, estou falando no mundo todo, né? A gente está vendo essa situação com a Rússia, o quanto que isso impacta a Rússia e a Ucrânia, o quanto que a dificuldade de transportar ou de levar esse fertilizante para algum lugar, né, isso faz, então a gente tem que pensar, né, em soluções de logística, né, é o tempo que é necessário, então assim, o tempo que é necessário para poder fazer essa adubação da terra, para melhoramento do solo, para mapeamento do solo, então tudo isso, né, a inteligência artificial tem trabalhado muito para poder trazer esses resultados. E a gente está gerando dados, né? A gente está gerando dados e trazendo resultados, e isso otimiza tempo, otimiza dinheiro, né? Mas, por outro lado, é preciso do investimento financeiro para que essa startup consiga desenvolver isso, porque não é fácil. Né? Não é pura e simplesmente criar um sistema, botar para rodar e acreditar que ele vai trazer as soluções, porque não é bem isso, né? Tem todo esse processo que você falou, burocrático, tem a questão, né, não só de colocar o humano também, porque precisa alimentar aquela inteligência artificial. Então, acho que essa mentoria que vocês dão para essa startup ou para essa empresa, isso faz toda a diferença, porque é uma conexão entre esses empreendedores que acabam fazendo conexões com grandes empresas que lá na frente vão trazer esse protagonismo para essa empresa e vai fazer toda a diferença, enfim, captando recurso para que isso se expanda. Tem um ponto interessante que você falou, e mais uma vez, é bom conversar com pessoas inteligentes que têm essa visão de que realmente é importante para um negócio, né? A gente entende que quando você se propõe a fazer um projeto, um negócio, principalmente no Brasil, que muita gente empreende, não por vocação, mas empreende por necessidade. E aí a gente encontra um cenário muito hostil e difícil de você colocar um projeto para rodar, vamos chamar assim. Quando a gente vem para setores como o agro, onde a gente tem um investimento de centros de pesquisa, que é muito bom, inclusive. O Brasil tem excelentes centros de pesquisas e universidades, em alguns polos que produzem muita tecnologia. Essa parte do bio também, do desenvolvimento, isso é incrível. Só que, de novo, se não tiver um modelo financeiro
por trás, e eu vejo muito empresário, e aí, Bruno, talvez a gente possa usar aqui um minutinho desse espaço que você gentilmente cedeu para a gente poder falar aqui do Além da Ideia, e trazer algo que é muito importante para quem se dispõe a empreender, sabe? Tem que ter a questão de um bom modelo financeiro. Quem vai comprar essa solução? Isso vai ser oferecido para o governo, isso vai ser oferecido direto para os produtores, vai ser feito via cooperativa, vai ser apresentado para empresas grandes que já têm uma demanda reprimida e quando você levar essa solução, vai gerar um alto interesse. Então, quando a gente analisa o possível comprador dessa solução que está sendo criada, já é uma grande vantagem competitiva daquele que só está criando algo, claro, atendendo uma dor, resolvendo um problema, mas sem se preocupar com quem vai pagar essa conta. Gente, não pode ser ingênuo na hora de montar uma empresa, um negócio. A gente bate muito isso aqui, viu? Tem algumas cenas, Bruno, do reality, onde a gente deixa, inclusive, o empreendedor numa saia justa, porque ele ali tem que ter a noção, quem é o seu cliente, de onde vem o dinheiro, quem vai pagar a conta dessa ideia maravilhosa que você tem. E aí acaba a gente levantando uma bola para que as pessoas que estão empreendendo, e aí, de novo, isso serve para o agro, serve para qualquer outro segmento da economia, serve para a educação, serve para a área da saúde, isso serve para a área logística. Se não tiver um modelo financeiro que justifique a criação desse negócio, vai morrer na praia. Muito bem. Reginaldo, quero te agradecer por todo esse aprendizado que acredito que a gente trouxe um pouquinho dessa realidade que vocês mostram aí no programa. Fica a dica para quem quiser, né? Cola no Reginaldo, que aí vai conseguir ter uma consultoria bacana, participar aí do projeto. Eu acho que é isso, a gente tem que trazer para o campo que a gente atua, no caso aqui a gente, o agro, poder trazer e abrir esses espaços para que esses empreendedores, essas startups e esses modelos de negócios se desenvolvam e consigam se tornar, né, negócios de sucesso e mais do que negócios de sucesso, trazer a solução ideal para quem precisa daquele serviço. Eu acho que esse é o resumo. Quero te agradecer pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Estamos juntos nessa jornada. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!